Vamos falar de saúde agora. Vamos falar de como você pode se proteger no seu dia a dia, na sua casa, no momento das tarefas domésticas, ou até mesmo aquelas profissionais da área, as empregadas, as faxineiras, né, as empregadas domésticas, que também fazem essas atividades todos os dias. Como fazer para não prejudicar a sua coluna no dia a dia? Eu estou conversando agora com a Vivian Roca, que é quiropraxista. Seja bem-vinda. Mulheres, tudo bom? Obrigada. Tudo ótimo também. E eu estou aqui também com a Larissa Góes, que é modelo. Tudo bom, Larissa? Bem-vinda, viu? A Larissa vai ajudar a gente também a mostrar algumas das situações, né? O errado, e depois você faz a correção para o jeito certo, né? Como é que a gente pode substituir. Isso. Antes de mais nada, Vivian, vamos começar já com os mitos e verdades? Daí depois a gente parte para ação para mostrar tudo isso na prática. Vamos lá, primeira pergunta. Postura correta ajuda a evitar dores na coluna. Exatamente. É fundamental nós termos uma postura correta para evitar dores. Hoje, por exemplo, qual que é o mal da humanidade? Computador. Tá. Então, a gente acaba usando o notebook muitas vezes, né? E acaba ficando dessa maneira. Então, assim, é bastante importante que nós tenhamos uma postura boa, que vai determinar que nós não tenhamos dores na coluna no futuro. Vamos pegar uma das situações que é bastante comum no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou varrer a minha casa, qualquer cômodo que seja, e as pessoas acabam utilizando a vassoura de uma forma errada. Como é que é o errado e como é que é o certo? Explica pra gente. Mostra pra gente, Larissa, o que você faz de errado. Não sei se é errado. Como é que você faz no seu dia a dia normalmente? Isso. Normalmente, as pessoas... Vira pra gente mostrar de frente pro pessoal de casa aí. Que você normalmente elas têm uma tendência de usar somente um lado para varrer. Varrer só do lado direito, com a postura bastante arqueada. Então, qual que é o ideal? Varrer dos dois lados e com a postura um pouco mais reta, né? Como assim dos dois lados? Trocando, alternando as mãos, inclusive? Isso, exatamente. Normalmente a pessoa varre mais de um lado, igual ela tá fazendo. Tá. Então é bom você virar e fazer do outro lado também. Então, como ela tá fazendo, alternando as mãos... Ótimo, perfeito. O ideal seria ter uma postura mais reta, mas nem sempre o cabo da vassoura acompanha. Ah, então para isso tem que atentar pro tamanho do cabo também. Exatamente. Quanto maior ele for, mais a gente consegue ficar... Na hora de comprar, testa. Vai lá no mercado, ver qual que é o tamanho certo e ver se vai ser mais adequado ao seu tamanho. Mas você sabe que acho que isso é uma questão até meio automática, né? Porque a gente acaba pegando a vassoura como pega num lápis para escrever, né? Acho que a pessoa ser destra ou canhota acaba influenciando nisso, na posição que ela vai pegar para começar a varrer. Então é uma questão de treinamento do cérebro para conseguir fazer. Também. Porque senão acha que tá varrendo de um jeito, aqui tá certinho. Aqui tá meio esquisito, tá meio torto. Vou ficar do jeito que eu sabia. No começo é um pouco estranho, né? Porque você não tá acostumado. Mas aí você vai alternando melhor. Tem também umas situações que a pessoa vai varrer a casa inteira de uma vez. Não pode. Espera um pouquinho, faz uma outra tarefa, lava uma loucinha, volta a varrer. Intercalar também é importante. Intercalar, então. Não ficar uma hora inteira varrendo, repetitivo o movimento. Ou passando pano, por exemplo, que é um movimento que força bastante também. Já que estamos falando da vassoura, deixa eu aproveitar e emendar com o assunto rodinho, né? Porque o rodo também, independente de passar o pano ou puxar a água com o rodo, tem muita gente que usa empurrando a água, outras puxando a água. Isso. Tanto faz para dano na coluna. O que importa é o tamanho do cabo e a forma de você pegar, então. Normalmente a pessoa faz assim, né? Faz esse movimento. Então, o ideal seria uma postura mais reta. É complicado também no dia a dia. Mas então você pode abrir um pouco a perna e ir puxando. Se você tem uma distância maior entre as pernas, você consegue puxar melhor e vai indo para trás. Ou vai indo para frente, conforme você prefira, né? Mas não ficar assim, ó, com a postura bastante arqueada desse jeito, é bastante prejudicial. Tá certo. Vamos pro próximo mito e verdade, então. Nossa próxima pergunta. Passar roupa sentada é o mais adequado. Mito ou verdade? Então, esse é um mito bastante grande, porque você pode pensar, eu estou protegendo a minha lombar passando roupa sentado. Na verdade, você até pode proteger a lombar, só que você vai forçar bastante os braços, né? Sobrecarrega na parte de cima, então. Vou colocar a Larissa para mostrar pra gente. Vamos ver. Isso. Aqui a gente fez, né? A bandeira completa aqui hoje. Faz de conta, Larissa, que você está sentada. Dá uma baixadinha, isso. Olha como tá forçando aqui em cima. E nem sempre também ela vai sentar de um jeito correto que vai proteger a lombar dela. Normalmente a coluna já faz isso. Exatamente. Né? Então, se você tá passando em pé, você tem uma mobilidade maior do braço, né? É importante, pode falar. Tem uma questão que a gente tem que prestar atenção também, que é a altura da tábua, isso, né? Não pode ser muito baixa e nem muito alta. Então, se você coloca ela assim, mais ou menos como tá aqui, ó, tá neutro. Qual é a altura ideal comparando com o nosso corpo, então? Vê a altura do quadril? do seu braço. Isso, do quadril. Tá. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu tô com o meu braço um pouco arqueado. De repente, se fosse um pouquinho mais assim, mais baixo,
é mais fácil de passar que meu braço está reto. Tá? Mas não tão baixo a ponto de você ter que inclinar o corpo para frente. Nem muito alto para você não ficar dessa maneira passando, né? E tem também outra questão, é a questão das pernas. Tem gente que passa roupa ou lava a louça também e joga mais peso do lado do corpo. Então não dá. Você tem que deixar equilibrado. Uma perna só e colocar o pezinho para cima assim? É, terrível. Isso não é nada bom. Não. O que pode fazer é colocar um encosto, um apoio, que você coloque um pé, descanse, depois coloca o outro. Tá? Descansa uma perna, isso aí não tem problema. Você coloca aqui um por pouquinho. Baixo a gente pode colocar mesmo, né? Porque cabe, né? Isso. Então dá pra colocar o quê? Que altura que seria indicada? Não precisa ser muito alto, algo como isso. Nessa medida. 15, 20 centímetros, por mais aí, ou menos. Né? Tá. E aí coloca um pé e vai alternando. Isso, coloca um, coloca outro. Tá. E na própria pia pode fazer essa adaptação. Porque normalmente as pias ela tem armário embaixo. Você abre o armário, não faz com muita força, não fica pressionando o armário, mas você coloca ali a perna e pronto. Consegue lavar a louça ali bonitinho. Se preocupar com essa alternância também. Agora me chamou muita atenção nessa foto, antes de falar da próxima pergunta. Sim. Aqui tá completamente errado, né? Não sei o que falar. É que realmente essa foto me chamou muita atenção. Passar roupa com o neném no colo. Não só a coluna pode ser prejudicada, como também, né? Tem um risco aqui pra criança. Até, Dona de casa é bastante complicado. Você tá lá passando roupa e o neném chora. Você vai lá pegar, mas o ferro tá ligado. Aí nesse caso o celular ainda tocou, o telefone tocou. Nossa, ela tá falando no telefone, depois não tinha nem reparado nisso. Tá tudo errado. Né? Piorou ainda mais, ela tá com o pescoço virado. Pode ser que amanhã ela acorde com torcicolo, enfim. Então tem muita coisa errada aí. Ela tá colocando a criança só de um lado do corpo. Apoiando no quadril, então tá jogando peso para um lado também. Nesse caso, já é uma criança maior, mais pesadinha, né? Então, se fosse pra ela pegar, era melhor que ela carregasse ele dessa maneira. Ou sentada também. Tá bom. Né? Em pé, bastante prejudicial. Ou vai colocar o neném para dormir ou fazer alguma atividade quando passa a roupa no colo, nem pensar. Fazer um intervalo entre as tarefas é essencial, isso que você já comentou agora há pouco, né? Exatamente. Tem gente que pega o dia inteiro para limpar a casa. Só que faz tudo de uma vez, né? Não descansa, às vezes não almoça, não faz as refeições necessárias. Então, a gente tem que dar uma pausa para o nosso corpo, né? Nós não somos feitos de aço, de titânio, enfim, né? Então, tem que sentar, toma uma água, é bastante importante se hidratar, né? Descansa um pouco as pernas, faz alongamento, é bastante importante a dona de casa antes de fazer as tarefas domésticas. E aí volta. Tenta fazer com calma, né? Não estourar o corpo. Além de intercalar o tipo de tarefa que está fazendo, né? Isso. Vamos lá para mais um mito ou verdade. Vamos lá. Fazer alongamento antes de iniciar as tarefas evita risco de torções. Era o que eu tinha falado até agora, né? É bastante importante, né? Nós temos que avisar a musculatura que nós vamos utilizá-la. Então, alonga as pernas, alonga os braços, alonga o pescoço, né? Avisa o corpo que você vai utilizá-lo. Aí você não vai sobrecarregar e não vai causar danos ao mesmo. Inclusive, nessa imagem aqui, a gente está vendo a pessoa tentando levantar uma cesta e no momento em que ela foi fazer isso, já deu alguma coisa ali na coluna, né? Já deu alguma torção, alguma coisa que não foi legal. Eu queria que você demonstrasse na ação, por favor, com o balde. Vivian e Larissa, com o balde que a gente tem aqui. O que normalmente as pessoas fazem é o quê, né? Isso, a Larissa vai mostrar o errado para nós. Tá? Então, ela forçou bastante a região lombar dela nesse movimento, né? Então, o certo é, você deixa o balde ali, então, agora e você vai abaixar com as pernas para pegar. Vai dobrar os joelhos. Então, eu fiz isso aqui, peguei o balde. E não forcei minha lombar. Entendi. Ela tá bonitinha aqui. Abaixo, a mesma coisa. Pegar peso também, é a mesma coisa. Não é ideal nós pegarmos peso, mas se for necessário realmente que se pegue, abaixe as pernas, dobre os joelhos e puxa. Não vou sobrecarregar a minha lombar. Ótimo, tranquilo. Tem gente que normalmente também, pelo fato do balde ter alça, acaba pegando aqui, vai de um lado só, né? E vai torto. Desse jeito aqui. Aí pode ser ainda mais prejudicial? Ainda mais, porque você ainda está fazendo um movimento de inclinação, né? Então, aqui na região lombar, a gente tem, as vértebras são bastante grandes, né? Temos discos intervertebrais. E aí é uma região de bastante movimento, realmente. Só que quando você faz essa torção para o lado, algo como isso, eu estou, na verdade, esmagando o disco intervertebral que está aqui dentro, né? Pode ser que um dia isso
se torne uma hérnia de disco, por exemplo. Que está representado dessa forma. Exatamente, Aqui dentro do disco, ele tem um núcleo bastante gelatinoso, e aí quando eu faço bastante impacto de uma vértebra sobre a outra, esse disco rompe os anéis, sai e aí forma a hérnia de disco. Tá. Então, esse movimento errado repetidas vezes pode trazer esse prejuízo. Exatamente. Tá vendo, gente, a importância da gente atentar para esses mitos ou verdades aqui. Vamos para mais um, então? Usar cinta para a coluna auxilia na prevenção de desgastes. Mito ou verdade? Na verdade, Regiane, eu coloquei como mito por quê? Normalmente as pessoas usam o dia inteiro, né? E aí quando você usa o dia inteiro, você acaba sobrecarregando a musculatura. Tá. Se você usa algumas horas por dia, não tem problema, é legal. De repente você vai fazer alguma atividade que vai exagerar um pouco, então você coloca. Mas usar o dia inteiro, acaba que a musculatura ela fica bastante flácida. Acaba deixando a musculatura preguiçosa, né? Isso, exatamente. Continuar, tem mais perguntas para você aqui, viu, Viviane? Vamos lá, agora a pergunta de telespectador, vamos lá. É a Carla de Jundiaí, daqui de São Paulo. Sempre sinto muita dor na coluna depois de lavar a louça. Como posso mudar isso? Bom, é bastante importante, então, fazer os alongamentos, né? Alongamentos assim, simples. Alonguei aqui, posso alongar aqui, etc. E aí, quando for lavar a louça, não lavar uma pia inteira de uma vez, né? E com calma, devagarinho, lava um pouquinho, senta, né? E colocar aquele apoio que como eu havia falado. Tá. Coloca uma perna, lava um pouquinho, descansa essa perna, depois coloca a outra perna, né? Então, ela tem que pensar no corpo dela antes de fazer, porque parece que não, mas lavar louça é uma atividade física, não é? Todas essas atividades são atividades físicas também. Se a gente fizer da forma correta, eu acredito que o corpo acaba sendo até beneficiado com isso, Exatamente. né? Com queima calórica, trabalho muscular, não é? Exatamente. Principalmente varrer casa, passar pano, né? Requer bastante do nosso corpo e a gente gasta bastante caloria também. Agora, a pia é uma questão um pouco mais complicada, porque vamos supor, ninguém consulta a gente antes de construir, por exemplo, num apartamento, eles vão naquela medida padrão. Muitas vezes a pia fica mais baixa do que a pessoa. Se a pia está mais alta, ela pode subir em algum banquinho, alguma coisa e conseguir ficar numa altura legal. Diferente da tábua de passar roupa, que a gente consegue alternar a altura do objeto, né, que a gente está usando, do equipamento. Agora, no caso da pia mais baixa, o que a gente pode fazer para não prejudicar tanto a coluna? Bom, como precaução, tá? Nós nunca devemos arquear a coluna como essa maneira, como eu havia mostrado antes. Tenta sempre manter a postura reta, tá? Por mais que a pia seja baixa, tenta lavar, enfim, as panelas, enfim, né? E não tentar arquear a coluna. Não jogar o corpo para frente também. Se for difícil, de repente o próprio apoio pode te ajudar a diminuir um pouquinho o tamanho da altura. Né? Você coloca o pé aqui, de repente você consegue diminuir um pouco aqui. Mas tentar não fazer isso aqui. Depois realmente gera uma dor nas costas bastante grande. Tá certo. Né? Vamos lá, tem mais uma pergunta de telespectadora para você. Vamos lá. Sou faxineira e toda manhã quando acordo sinto minha coluna travada, entre aspas. Só passa conforme eu vou me movimentando. Isso é normal? Quem pergunta é a Mariana, de Americana, São Paulo. Bom, Mariana, faxineira é uma profissão que demanda muito do corpo, né? Já atendi bastante faxineiros no consultório e a maioria tem bastante dor. Então, é aquela coisa, você sabe que você vai trabalhar o dia inteiro. Então, tenta cuidar da sua coluna, pensa um pouco em você. Faz o alongamento antes, como eu havia falado, né? É normal, sim, ela sentir que depois ela destrava. Normalmente, a gente já acorda de manhã com dor, quando a gente costuma sentir dor, né? E aí, quando ela vai movimentar, parece que destrava e ela consegue fazer a movimentação, né? O trabalhar dela. Então, é bastante importante ela se cuidar. Fazer os alongamentos, né? Não se sobrecarregar, fazer uma atividade de cada vez ou alternar, enfim, né? Cuidar dela e fazer os alongamentos. Além da profissão dela, que, claro, deve trazer uma sobrecarga, né, para as articulações e tudo mais, ela tem que prestar atenção também, de repente, no colchão dela. Quanto tempo ela não troca, travesseiro, essas coisas também podem estar prejudicando a coluna dela. Tem pessoas, por exemplo, que dormem há 10, 20 anos com o mesmo colchão. É muito tempo, o colchão ele não aguenta, né? A gente fala que a vida útil de um colchão hoje dura por volta de uns 5 anos, né? Então, assim, preste atenção no seu colchão. Se ele está muito fofo, você deita muito macio demais, ele não está sustentando a sua coluna à noite.
também não pode ser muito duro, né? Igual as nossas avós antigamente tinham aqueles colchões ortopédicos que pareciam pedras. E era uma também não. dessa altura em cima de uma placa de madeira, uma loucura, né? É. Você já mostrou alguns alongamentos aqui que a gente pode fazer antes de iniciar as tarefas domésticas. Você colocou aqui também, essa é uma mesa, né? Uma maca, Uma maca, né? Que vocês chamam. Para mostrar também outros exercícios que podem ser feitos antes, durante ou até mesmo depois das atividades. Na verdade, eu vou mostrar como nós cuidamos da coluna vertebral no consultório. Ah, tá. Tá certo. Então, a Larissa, de novo, é minha modelo. Os cuidados que a quiropraxia tem com... Eu vou pedir para a Larissa sentar um pouquinho, primeiramente. Então, na quiropraxia, a gente vai ver toda a coluna do paciente. Vai Será analisar que seria melhor toda a Larissa sentar ao contrário? Pode ser. Você mostra a coluna? Isso. De um jeito mais fácil. Então, o que é importante na quiropraxia? Nós realizamos toda a palpação da coluna, nós sentimos vértebra por vértebra e sentimos onde estão os desalinhamentos. Né? Normalmente, as pessoas costumam ter desalinhamentos por toda a coluna, né? Mas, nos dias de hoje, muito mais cervical e bastante lombar. Né? Então, quando nós diagnosticamos onde estão esses desalinhamentos, que nós chamamos de subluxações, nós vamos ajustar esses desalinhamentos. Esse ajuste ele é feito com as mãos, né? Não dói, normalmente faz um barulhinho de estralar. Tá? E aí nós vamos corrigir a posição daquela vértebra. Tá? Então, eu vou pedir para a Larissa deitar de barriga para baixo. Desculpa, barriga para cima. Barriga para cima. E eu vou dar uma olhadinha na cervical dela. Então, como eu te falei, nós vamos palpar a coluna do paciente, né? Ó, eu sinto onde está restrito. E aí eu vou realizar um movimento. Vou baixar um pouquinho. Deixa o pescoço bem solto, Larissa. Isso. Ótimo, perfeito. Então, esse caso foi da cervical, mas nós temos ajustes para toda a coluna, torácica, lombar. É importante a dona de casa se conscientizar de não deixar o problema chegar no nível máximo. Se estabelecer, né? Isso. Então, a primeira dor é um sintoma que o corpo não está bem. Então, escuta o seu corpo, o que ele está falando e tenta se cuidar. Tá certo, tá bom. Deixa eu agradecer então a Vivian Roca, que é quiropraxista, e a Larissa Góes, que é a modelo que ajudou a gente aqui a demonstrar algumas das situações, o que é legal fazer, o que não é legal. E vou deixar também aqui o contato, tá? Da Vivian, www.qjg.com.br. Vou repetir, www.qjg.com.br. Tem um telefone de contato também da Vivian Roca, 0 operadora 11 3266 7103. 3266 7103. Pode levantar, Larissa. Obrigada, Vivian. Obrigada. Beijo, viu? Até a próxima. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Tchau. Obrigada, viu, Larissa? Linda. Obrigada mesmo, gente. Obrigada. Olha, assunto importantíssimo para todo mundo prestar atenção. Como a gente já falou antes, é muito difícil da gente fugir, né? Por mais que você tenha um ajudante na sua casa, de uma louça de vez em quando, né? Dar uma ajeitadinha na casa. Então, todo mundo tem que saber a forma correta de fazer.